Caso surpreendente. Onaí aborda essa garota, mas ela já diz que não quer conversa. Ele pede com licença e mais uma vez ela diz que não quer conversa. Ele diz que só quer falar com ela por um segundo, mas ela fala que já disse que não quer conversa. Mas quando ao apertar um botão ele dá a partida no motor, ela olha para trás. Agora, quando ela volta batendo no vidro do carro, ele pergunta o que ela quer. E como ela simplesmente diz oi, ele pergunta novamente. Ela pergunta se ele estava querendo falar com ela. Ele fala que estava, mas que deu pra ver que ela estava ocupada. Ela diz que não está ocupada e que só estava numa ligação importante. Ele fala que entende, mas que ela poderia ter dito isso pra ele, que não justifica ela ter falado com ele de uma forma tão grosseira. Ela fala que só está tendo um dia difícil e que não fez por mal. Ele pergunta se então ela está tendo um dia difícil. E fala que na verdade ele só ia pedir uma informação. Ele fala que não pôde fazer uma busca na localização porque o telefone dele descarregou. Então ele diz que ele vai parar no próximo posto de gasolina para recarregar o telefone dele. E em seguida fala que é só isso e deseja um ótimo dia para ela. Ela fala que conhece bem o lugar e que, além disso, ela gostaria de poder conhecê-lo. Então ele pede para ela esperar que ele vai sair do carro. Ele sai do carro e pergunta o nome dela. Ela diz que o nome dela é Kiar e ele fala que o nome dele é Nair e que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta para onde ela estava indo. Ela fala que só estava caminhando e que não estava indo para nenhum lugar específico. Ele pergunta se ela mora ali perto e como ela diz que sim, ele fala que então eles são vizinhos porque ele acabou de se mudar para ali. Ela pergunta se é verdade e fala que talvez eles possam caminhar juntos. Ele fala que pode ser uma boa porque ele ainda não conhece muito bem o bairro e pergunta se é um bom bairro. Ela fala que é um bom bairro e que ela espera que fique melhor com a chegada dele. Ele pergunta se é verdade, fala que ela fica muito bem de azul e fala que ela tem um rosto muito bonito. E em seguida pergunta se ela nasceu ali mesmo em Houston. Ele pergunta se ela gostaria de entrar no carro para eles darem uma volta e poderem se conhecer melhor. Ela fala que é claro e já ele diz que está ótimo. E percebendo que ela não estava conseguindo, ele pede para ela abrir a porta. Ela pergunta como abre a porta e ele fala que é só puxar a maçaneta. Ele pergunta se ela não está conseguindo abrir e pergunta se ela sabe o porquê. Ela pergunta por quê e ele fala porque ela é interesseira. Ela fala que não é interesseira e pede para ele pegar o número dela. Ele fala que ela pode continuar a caminhada dela porque ele não tem tempo para perder com interesseiras. Ela pede para que pelo menos ele pegue o número dela, mas ele agradece e fala que não precisa. Ela ainda tenta insistir, mas ele fala que eles vão ficar por ali mesmo e deseja para ela um ótimo dia. Holanda começa o vídeo dizendo: "Caramba, que garota bonita." Ele pergunta se está tudo bem e em seguida também pergunta o nome dela. E depois que ela diz o nome pra ele, ele fala que ela é muito bonita e ela agradece. Ele fala que gostou do estilo dela e pergunta se ela é dali. E como ela diz que é dali mesmo, ele fala que acabou de se mudar. Mas quando ela diz que ele poderia mostrar o lugar pra ele, ela fala que não é uma boa ideia porque ela tem namorado. Ele diz que ele é uma pessoa discreta. E já ela diz que também é discreta e que discretamente vai seguir o caminho dela. Ele diz que tudo bem e deseja que ela tenha uma ótima caminhada. Mas agora ela volta e pergunta se esse carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta por quê. Ela diz que gosta muito do carro dele e que ama essa cor. Ele fala que também gosta dessa cor e que foi por isso que ele comprou. Ela pergunta se ela pode entrar para eles conversarem e ele fala que é claro que não, já que ele não deve fazer o tipo dela. Ela diz que ele vai descobrir se ele faz ou não faz o tipo dela se ele deixá-la entrar. Ele diz que não e fala que está legal. Ele fala que pelo que pareceu ela tinha algo melhor para fazer e que basicamente
deu a entender que ele não faz o tipo dela. Ela diz que gostaria de conhecê-lo. Ele fala que tentou conhecê-la, mas que ela não demonstrou nenhum interesse e pergunta qual é a diferença daquele momento para agora. Ela diz que não tem nenhuma diferença e ele fala que está tentando entender. Ela pergunta o que ele vai fazer e ele fala que provavelmente vai para casa. E pergunta, afinal de contas, o que ela quer. Ela fala que já disse que quer entrar no carro. E assim, de repente, ela fala que vai dar a volta. Ele pergunta quem disse pra ela que ela pode entrar. Ela pede pra entrar, mas ele fala pra ela dar a volta pra ele falar com ela. Ele fala que basicamente ela só está querendo entrar no carro dele e que não está parecendo que ela realmente quer conhecê-lo. Ela diz que tudo bem e pergunta o nome dele. Ele fala que já disse o nome dele e pergunta exatamente o que ela quer. Ela diz que gostaria de poder conversar com ele para poder conhecê-lo e fala também que ela gosta muito de Lamborghini. Ela pergunta se ela pode entrar, mas ele diz que não. Ele pede para que ela dê o motivo para que ele a deixe entrar. Ela diz que ela é bonita e pergunta se isso não é o suficiente. Ele fala que tem muitas mulheres bonitas por aí e pergunta o que a torna diferente das outras. Mas em seguida ele fala que ela pode entrar, mas que ele não gosta de perder o tempo dele e que ela vai precisar parar de fazer esses joguinhos. Ela diz que tudo bem e que vai dar a volta. Bom, e depois de algum tempo ali conversando com ela, esse é o exato momento em que ela pede para o Landa levá-la para fazer compras e dando a entender que o Landa que tem que pagar. Ele fala que definitivamente não vai pagar nada para ela porque ela não é a garota dele, não é a esposa dele, resumindo nada. Ela pergunta se ele tem certeza que é isso que ele quer. Ele fala que eles não vão fazer mais nada e que ela vai dar um fora do carro dele porque ela é interesseira. Ele fala que ela já pode sair. E ela diz que não é interesseira. Ele fala para ela ter um ótimo dia e também pagar as próprias contas dela. Quando essa garota passa pelo Nair, ele fala: "Meu Deus do céu, você é incrível." Ela fala que não está ouvindo porque ela está ouvindo música. Ele fala que não quer incomodar e que ela pode continuar o que ela estava fazendo e fala que ele só disse que ela está incrível. Ele pergunta o nome dela e fala que o nome dele é Nair e que ele acabou de se mudar. E já ela pergunta se isso é uma brincadeira. Ele pergunta se realmente ela não vai apertar a mão dele e pergunta por que ela é assim. Ela fala que não vai apertar a mão dele porque ela não conhece ele. Ele fala que eles precisam se conhecer e fala que ela é muito linda e em seguida pergunta de onde ela é. E como ela fala que mora ali mesmo no bairro, ele fala que é sempre bom ter o número dos vizinhos porque nunca se sabe. Ela pede desculpas e fala que não vai dar o número pra ele. Ele fala que respeita isso e deseja pra ela um ótimo dia. Mas quando ela escuta ele destravando as portas do carro, ela pergunta se é dele. Ele fala que é dele e pergunta o que aconteceu. Ela fala alguma coisa, mas ele fala que não está entendendo nada do que ela está dizendo. Ela fala que gosta muito desse tipo de carro e ele fala que entende e diz que vai nessa. Ela diz que está tentando falar com ele e pergunta por que ele está agindo assim. Ele fala que tentou se aproximar, mas que ela disse que não conhecia. E que agora ela só está recebendo a mesma energia negativa que ele recebeu no começo. Ela fala que ele não está querendo ver o lado dela da história e pede pra ele esperar. Ele diz que tentou falar com ela, mas que ela perdeu a oportunidade dela. E depois que ele fala que tentou pegar o número dela, mas que ela não quis dar o número pra ele. Ela diz pra ele que ela não tem o costume de dar o número dela para desconhecidos. Ele fala que se for verdade que ela não gosta de dar o número para desconhecidos, ele pergunta então por que ela está ali conversando com ele. Ela fala que porque, pelo menos agora ela sabe que ele não é um sequestrador, já que um sequestrador não teria uma Lamborghini. Ele finge que cai nessa conversa e pergunta ao nome dela. Ela diz o nome pra ele e fala que dá pra ver que ele é bem sucedido. Então ele se apresenta e diz que é um prazer conhecê-la. E como ela pergunta se ela pode dar uma olhada no carro, ele fala que ela pode ficar à vontade. Ela diz que o carro também é muito lindo por dentro, ele fala que é todo preto e que não tem como dar errado. Ele fala que ela tem um cheiro muito bom e pergunta qual o perfume dela. E depois que ela diz qual o perfume que ela usa, ele fala que ela é dali mesmo de Houston e pergunta se não é isso. E ela diz que sim. Ele fala que já que ela conhece o lugar, talvez ela possa indicar algum bom restaurante pra ele. E depois que ela indica um restaurante pra ele pergunta se é muito longe dali. E ela fala que é aproximadamente uns 15 minutos. Ele pergunta pra onde ela estava indo e ela diz pra ele que estava indo para a academia. Ele pergunta se é uma logo ali na frente 24 horas e ela diz que sim. Então ele fala que dá pra ver que ela treina porque ela tem um corpo muito bonito. E em seguida ele fala que vai ser melhor eles continuarem a conversa dentro do carro. Mas assim que ela entra no carro, ela vê um dinheiro ali dando sopa, pega e coloca na bolsa.
Então Nair diz que ele não está ficando doido e que o dinheiro dele estava ali ainda há pouco. Ela pergunta se tinha dinheiro ali e em seguida fala que não viu nenhum dinheiro. Ele pergunta se ele pode ver a bolsa dela. Ela diz que sim e em seguida fala que tem um cara muito estranho ali. Ele pede para ela parar com essa brincadeira e devolver o dinheiro dele. Ela diz que o dinheiro dele está ali e que ela só estava brincando. Ele pergunta o que ela quer dizer e pergunta também se ninguém nunca a ensinou a não tocar no que não é dela. Ele diz que já que não dá para confiar nela, é melhor ela sair do carro dele. Ela pergunta se ele não aceita nem sequer uma brincadeira e ele fala que isso não foi uma brincadeira. Ele pergunta se acidentalmente ela ia roubar o dinheiro dele. Ela diz que não e fala que realmente estava brincando. Ele fala que não acredita mais nela e pede para ela sair do carro dele. E de uma forma irônica, ela fala que pelo menos ele abriu a porta para ela. Ele fala para ela dar um fora do carro dele e ela pergunta se ele tem certeza. E ele responde dizendo que nunca esteve tão certo disso. O Nate começa a conversa dizendo que ela está muito bonita e em seguida pergunta o nome dela. Ela diz que ele não precisa saber e ele pergunta por que não. Então ela diz que tem namorado. O Nate diz que não está vendo ninguém e ela fala que não está interessada. Ele pergunta por que o namorado dela não deu uma carona pra ela e já ela diz que o Nate não faz o tipo dela. Ele pergunta qual é o tipo dela e ela diz que com certeza não é ele. Ele pergunta por que ela precisa falar assim com ele e diz que ele é novo na área. Mas assim que ela vê a Lamborghini, ela volta e fala que estava brincando. Então ele pergunta o que ela quer dizer com isso. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que a chave está na mão dele e pergunta por quê. Ela fala que disse isso pra ver o que ele ia dizer. E ele pergunta se é verdade. Ele pergunta se ela é dali mesmo e ela diz que sim e fala que ela é dali mesmo de Los Angeles. Então ele fala que o nome dele é Nate, pergunta o nome dela e diz que é um prazer conhecê-la. Ela diz que também é um prazer conhecê-lo. O Nate pergunta pra onde ela estava indo. E ela responde dizendo que ela estava indo fazer compras. Ele pergunta se é verdade e também pergunta o que ela ia comprar. Ela diz que quer comprar uma bolsa e pergunta se ele vai levá-la lá. Ele fala que prefere ir para casa e que depois, se ela quiser, talvez ele possa levá-la lá. Ela pede para que primeiro ele a leve na loja. Ele pergunta se ela prefere fazer compras primeiro e em seguida diz que estava esperando o amigo dele para almoçar. E ela diz que gostaria de almoçar com ele e pede para ele cancelar com o amigo dele. Ele pergunta se ela quer que ele desmarque com o amigo dele e fala que ele não vai gostar porque ele deveria ter encontrado com o amigo dele ontem. Ela diz que com certeza vai ser mais divertido sair com ela do que com o amigo dele. Ele fala que isso ele concorda com ela e pergunta se ela já andou de Lamborghini. E como ela diz que não, ele pergunta se é a primeira vez. Ela diz que sim e já ele diz que sempre tem uma primeira vez e que ele vai abrir a porta pra ela. O Nate pergunta se realmente ela tem um namorado, mas ela diz pra ele que estava brincando. Mas dentro do carro, depois de algum tempo ali conversando com ela, eles ficam no impasse, porque o Nate diz que quer almoçar e já ela diz que quer fazer compras. Ela fala que não está com fome, mas ele fala que está e pergunta por que ela acha que ele vai fazer o que ela quer. Ela diz que eles não precisam brigar e que eles podem almoçar primeiro. Ele pergunta se ela concorda em almoçar primeiro. Ele fala que sinceramente ele perdeu até a vontade de almoçar e pede para ela sair do carro dele porque ele não gosta de interesseira. Ela pergunta o que ele quer dizer e fala que ela acabou de cancelar o Uber por causa dele. Ele pergunta se ela acabou de cancelar o Uber e fala que ela vai precisar pedir outro. Ela fala que pensou que eles iam sair, ele fala que iam, mas que ela fez ele perder a vontade. Ela fala que tudo bem, mas que ele não precisa falar assim. Ele pergunta se ela acha que ele está exagerando e pede para ela sair do carro dele. Ela diz que sim e fala que vai sair do carro dele. Ele pede para ela dar um fora do carro dele e ela diz que para ela tanto faz e que esse carro nem deve ser dele. Ele pede para ela dar uma conferida e fala que a mesma logo que tem no cordão dele é a logo que tem no carro e diz que é claro que o carro é dele. E termina dizendo que agora ela ficou sem ter o que dizer.